desafio à adoração a Baal. Nós vamos ver aí que o primeiro tópico ele vai trazer sobre a corajosa intervenção de Elias, e eu queria aqui, num pequeno momento, né? Eu acho que não seria talvez a intervenção de Elias, mas sim a intervenção de Deus, né? Porque, na verdade, a intervenção ela vem da parte de Deus. Elias é apenas um instrumento de Deus, mas não querendo levar, né, a trazer essa questão, mas nós vamos ver que, como já foi falado, né, pelo nosso missionário Lenilson, pelo nosso pastor José Alves, pelo nosso irmão Diácono Jonathan, sobre Baal-zebub, nós vamos ver que era o deus de Ecrón, a qual, aquele tempo, Acasias, ele adorava, e o próprio texto vai dizer que vai haver uma intervenção de Deus naquela questão, nessa situação, e eu vejo que é muito importante nós estarmos na direção de Deus, como Elias estava na direção de Deus, né? E Acasias não estava na direção de Deus. Então nós vamos ver dois pontos bem diferentes, né? Um em uma posição totalmente direcionada por Deus, outro totalmente indirecionado, né? Fora dos caminhos de Deus. E Deus vai intervir, eu vejo como uma oportunidade a Acasias de se arrepender, quando Deus manda Elias até os seus mensageiros, né, para que ele pudesse, né, perguntar se não existia Deus em Baal, ou se não existia Deus, né, para falar com eles, mencionar, né, de Deus para eles. Então eu vou ver que o caminho de Ecrón é um caminho que conduz você à perdição, é um caminho que te leva a uma falta de adoração. O caminho de Ecrón é um caminho que te leva a você estar totalmente, né, vencido, ou estar na facilidade do evangelho, porque eles estavam totalmente largados, não tinha mais já adoração praticamente nenhuma em Israel. Então, nesta feita, eu vejo que Elias estava totalmente com coragem, né? Por quê? Porque o que ele tinha passado antes, o que ele tinha enfrentado antes, trouxe essa coragem a Elias. Trouxe essa coragem a Elias para que ele pudesse, né, agora se levantar e ir até aqueles mensageiros para poder falar, né, aquilo que Deus estava orientando a Elias a falar, né, aqueles mensageiros. Nós vamos ver que o texto vai dizer para nós que era necessário, né, era uma intervenção. Eu vejo totalmente uma intervenção de Deus nessa situação, dando a oportunidade aí para Acasias voltar, né? Ou Acasias tomar uma posição diante de Deus, vir, né, para o Senhor, né, entender que estavam no caminho errado de adoração, que estavam no caminho errado em que em que o seu pai Acabe estava, a sua mãe, né, estava, né? Então nós vamos ver que existe a oportunidade. E hoje em dia nós vemos isso, pessoas que estão em caminhos errados, e Deus direciona mensageiros, profetas, instrumentos de Deus, para dar essa oportunidade, falar para essa pessoa, né, que Deus a ama, que é necessário que ela volte, né? E muitas das vezes essas pessoas não ouvem a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Acasias, né? Ele sabia quem era o profeta, com certeza ele já tinha ouvido falar de Elias, mas preferiu, né, continuar na idolatria, preferiu continuar servindo ao Deus de Ecrón, a Baal-zebub, né? E nós vamos ver que Deus era tão com Elias, né, que no tópico 2, Deus vai mandar uma resposta, né, a Elias. Ou melhor, Deus vai mandar uma resposta aos soldados, né, uma resposta a Acasias, mostrando
né, que verdadeiramente Deus existia, né? Nós vamos ver que esse povo já vem observando, Israel já vem observando que Deus verdadeiramente estava com Elias. Porque nós vamos ver que os pais de Acasias, né, foram ali pessoas que foram orientadas por Elias a se arrepender e não se arrependeram. Aí chega agora a oportunidade novamente no reinado de Acasias de eles poderem se arrependerem e eles não se arrependem, né? Então, assim, nós vamos ver que Deus vai dando a oportunidade ao povo, né? Só que Deus manda também resposta. Deus confirma o chamado de Elias. Deus mostra que ele é Deus verdadeiro, né? É Deus que responde a oração. Nós vamos ver que todos os deuses em que eles chamavam, em que eles mencionavam, nenhum deles estão respondendo em texto nenhum. Você vê o texto dizer que algum Deus lhe respondeu, porque nós sabemos que esses deuses não existem. Nós sabemos que esses deuses a qual eles adoram são deuses feitos pela mão do homem, né? Eles não existem. Então, nós vamos ver que o Deus que Elias está trazendo agora, né, é um Deus verdadeiro. É um Deus que responde e responde para mostrar que ele é verdadeiro. Aí nós vamos ver aí que o profeta, né, ele vai subir, depois de uma palavra ao qual ele vai dizer ao rei, ele sobe para o monte, está tranquilo, nós vamos diante do texto que ele está tranquilo, está em paz, porque ele confia naquilo que Deus tinha orientado a ele dizer, ele confia verdadeiramente naquilo que Deus já tinha colocado para ele, falado para ele entregar até o rei Acasias. Então nós vamos ver que o ministério de Elias é um ministério muito forte, é um ministério muito corajoso, né? É um ministério em que ele confia em Deus. Muitas vezes, Deus manda algum recado por algum profeta, por algum mensageiro, e este fica preocupado, né? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será quando que Deus vai fazer? Mas, na verdade, isso não pertence a nós, né? Pertence a Deus. Porque se foi Deus que ordenou, né? É Deus que vai cumprir aquilo que Ele ordenou a gente fazer. Então, nós vemos hoje em dia muitas pessoas procurando os profetas, né? Indo atrás de profeta, procurando profecias, né? Querendo receber profecias, né? Preocupados com profecia, sendo que, na verdade, é só esperar a vontade de Deus, a resposta de Deus, né? Nós vamos ver que o rei, ele está totalmente ali, não está nervoso, não está tenso, não está preocupado, né? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E isso chama atenção, porque nós precisamos, né, ter essa confiança em Deus. Nós precisamos ter essa confiança no Senhor, de falar do nome dele, de pregar Jesus Cristo e saber que ele que vai operar. É ele que vai transmitir, né, às outras pessoas a paz que eu não posso falar, a paz que eu não posso transmitir, a paz que eu não posso dar a essas pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele vai dar. Então aqui o profeta, ele é bem rápido, né, em mostrar. Vamos ver que ele é bem tranquilo nesta questão, né, de estar naquilo que ele está entregando. Ele não se preocupa, enquanto o rei não está preocupado, né, porque o rei não está preocupado ali com as guarnições, o rei não está preocupado com os homens das guarnições, com o chefe das guarnições, né, não está preocupado com aquelas famílias que ali estão, mas ele manda as guarnições para lá, né? E no que eles mandam a primeira guarnição, nós vamos ver que o fogo vai consumir aquela guarnição. No segundo, a mesma coisa. Então nós vamos ver que a pessoa do rei Acasias, ele está tão cego espiritualmente, né? Tão cego pela idolatria, né? Tão cego pelo desejo de ter uma resposta, né, do Deus deles, do Deus de Ecrón, de Baal, Zebub, que ele não está preocupado com os mensageiros. Ele não está preocupado com aquelas pessoas que ali estão com ele, né? É isso que chama a atenção quando o autor escreve, porque nós precisamos estar preocupados, irmãos. Nós precisamos estar
atento com aqueles que nos cercam, que nos rodeiam. Né? Não podemos trazer o prejuízo a essas pessoas, mas sim o benefício. Qual o benefício? O benefício da palavra, o benefício do amor, o benefício de ajudar a outra pessoa, né? E não o benefício de colocar sobre ela uma carga, uma questão que ela não aguenta. Né? Então, o rei Acasias não está preocupado com isso. E nós vamos ver que a guarnição, na primeira e na segunda guarnição, elas são totalmente levadas, né? São consumidas pelo fogo. Né? Mas na terceira guarnição já me chama a atenção também. Por quê? Porque aquele homem, com certeza, aquele chefe que estava ali da guarnição, ele verdadeiramente viu que existia um Deus, ao qual Elias falava. Ele viu que verdadeiramente o Deus que Elias expressava, o Deus que Elias ele falava do poder, né, realmente existia. E nós vamos ver que esse rei ele vai se humilhar, né? Esse rei vai pedir misericórdia, né? A gente vai ver que esse rei realmente ele viu e os feitos que o Deus de Elias estava fazendo. Então, há pessoas, talvez o rei Acasias não escutou, talvez as outras duas guarnições não escutou, mas o que Elias estava falando, aquela terceira guarnição, ou aquele terceiro rei, daquela guarnição ali, daquele comando, ele ouviu. E por ele ouvir, né, por ele pegar aquilo ali, por ele temer, né, nós vamos ver que ele não vai ser ali destruído, não vai ser tomado, né, ou queimado pelo fogo, né, como nós vamos ver. Então, assim, é necessário, né, que nós viemos obedecer. Né, o próprio homem aí da guarnição, né, ele estava agora trazendo, né, para nós, mostrando para nós o poder que tem a obediência, né? O poder que tem nós estarmos na direção certa. Ele saiu da direção do rei Acasias, que era uma ordem de descer, que era uma ordem de mandar Elias descer do monte, e ele vai fazer totalmente diferente, né? Dando a Elias, dizendo a Elias, né, para ele ter misericórdia, né, para ele ter bondade, né, para que não fizesse o que fizeram com os outros, né? No terceiro ponto nós vamos ver o ministério de fogo de Elias, né? É um ministério em que é respondido por Deus. Nós vamos ver aí, né, no Monte Carmelo, né, uma resposta, né, do juízo de Deus, né? Uma resposta como juízo, como resposta de Deus. E para nós finalizarmos, né, nós vamos ver que nas guarnições aí houve também nas guarnições nós vamos ver que houve juízo, né? E no Monte Carmelo resposta de oração, né? Então nós vamos ver assim que o ministério de Elias ele é marcado, né, por fogo, é verdade, né? Mas nós vamos ver que cada momento que Elias estava, né, existia uma intervenção, existia uma resposta de Deus para com a vida de Elias, para mostrar ao povo, né, que verdadeiramente Deus estava com Elias e era com Elias, né, e que nós possamos, irmãos, continuar, né, servindo a esse Deus e sabendo que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus verdadeiro, né, e continuarmos seguindo a orientação do nosso Deus, né, seguindo a orientação daquilo que Deus tem nos enviado, tem falado para nós, e não sairmos da direção do nosso Deus, mas permanecermos na direção de Deus, né? A oportunidade que Deus nos dá é para hoje, não é para amanhã. Deus talvez está dando a oportunidade para alguém essa noite, né? De voltar atrás, de se reconciliar com Deus, né? Talvez Deus está dando a oportunidade para alguém nesta noite de ouvir essas palavras, né? E ver que verdadeiramente Deus o ama, que verdadeiramente Deus a quer, né? E esse é o momento, né, de nós observarmos o que Deus tem nos direcionado a fazer, o que Deus tem nos direcionado a estarmos, né, e não sairmos da direção de Deus, como Elias nunca saiu da direção de Deus. Podia ser perseguido, podia ser caluniado,
podia ser provado, mas nunca desistiu de servir a Deus. Nunca saiu da direção de Deus. Aqui fica um recado para nós, né? Mesmo que nós venhamos sofrer as tentações, as perseguições, né? Que nós possamos aprender com Elias, diante de toda essa circunstância, continuarmos a servir a Jesus e estar sempre na presença do nosso Deus. E assim eu já agradeço a oportunidade